sentimos isso no nosso coração, a vontade de falar para Ele. E aqui, algo que Ele nos lembra, é por onde nós começamos na semana passada, de novo, porque nós realmente amamos a Jesus. Mas em João 14, 21 fala o que sobre isso? O que é que o próprio Jesus fala sobre isso? Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Queridos, vocês estão entendendo isso? É tão intenso. Quando nós estamos aqui na presença de Jesus, não é intenso? Quando nós falamos para Ele, face a face, nós olhamos para Jesus, o Espírito Santo enche esse lugar, é o Espírito de Jesus, enche esse lugar, e nós falamos para Ele, nós te amamos. O problema é que, muitas vezes com as nossas atitudes, nós jogamos tudo isso fora. Quando nós falamos para Ele, que nós amamos, mas nós não obedecemos os mandamentos, nós jogamos fora. E Jesus nos chama de hipócritas, porque nós falamos uma coisa e fazemos outra. Mas isso nós falamos na semana passada, vocês se lembram disso, não é verdade? Mas agora nós vamos avançar. Nós vamos avançar, queridos, porque presta atenção, esses que amam a Jesus, que são aqueles que obedecem aos mandamentos, eles recebem essa promessa maravilhosa. São essas pessoas, somente esses que obedecem e amam a palavra do Senhor, é que são amados pelo Pai, nessa porção que Ele está prometendo aqui. E são amados por Jesus também, nessa porção gigantesca e infinita que Ele está prometendo. Isso é somente para aqueles que obedecem. E essa revelação de Jesus também é somente para quem obedece. Não é isso? Isso não é mais novidade para nós. Não é verdade, queridos? Não é mais novidade para nós. Mas a questão hoje é avançar nessa direção. A questão é, que mandamentos são esses? Gente, que mandamentos são esses? Como é que eu vou fazer? A Bíblia inteira está cheia de mandamentos. Eu quero tanto receber essa porção do amor de Jesus. Mais alguém gostaria de receber essa porção do amor de Jesus? Algumas pessoas gostariam. Quem sabe até o final do culto o Espírito Santo vai tocar o coração de vocês. Alguém mais gostaria de receber essa porção exclusiva para essas pessoas, uma porção do amor de Deus Pai, uma porção especial do amor de Jesus? Quem gostaria de receber? Queridos, aqui é algo que eu faço qualquer coisa para receber essa porção do amor de Jesus, porque eu amo tanto a Jesus. Essa porção do amor dele por nós não tem preço, não tem preço. Se você pagar o preço mais alto que você puder, que é a sua própria vida completamente para Ele, ainda não vai pagar o que Ele tem para te entregar. Vocês estão me entendendo? A questão é por onde que nós começamos. Queridos, aí, é esse o assunto de hoje, porque em geral, a igreja, em todo o mundo, na sua maior parte, tem se perdido em como obedecer aos mandamentos de Jesus. E Deus tem algo para revelar a cada um de vocês hoje. Quem gostaria de fazer as coisas corretas aqui, da forma correta, e receber todas as promessas que Deus tem para você? A gente tem muita coisa para obedecer. Queridos, em geral, o nosso grande problema dentro das igrejas, para quem quer fazer a coisa certa, ok? Isso, apesar de que na maior parte das igrejas, e aqui também está cheio de gente que não está nem aí para isso, mas pessoas interessadas em fazer realmente a coisa certa, erram na forma de como começar a fazer isso, porque geralmente nós começamos com algo como esse. Alô? Deixa assim, Mateus, mexe não. Geralmente nós começamos como algo como esse texto em Marcos 16, 15. Olha o que fala. Quantos aqui querem obedecer os mandamentos, receber isso? E geralmente a gente começa por aqui. E Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Quantos acham que a gente tem que fazer isso? Pode levantar a mão, querido, não é pegadinha não. É que a gente faz tanto isso que o pessoal já fica com medo. Eu acho que está certo, mas acho que eu não vou levantar a mão, né? Vai que eu estou errado. Não tem problema, querido. E se errar, é para a gente descontrair, ok? Não tem problema. O Jefferson pôs a mão embaixo da cadeira. Queridos, prestem atenção. Isso aqui é um mandamento? Não, mas não está lá nos 10 mandamentos. Está nos 10 mandamentos? Os mandamentos que a gente tem que obedecer não são os 10 mandamentos? Também, né? Queridos, a Bíblia tem mandamento na Bíblia inteira. Prestem atenção no que está escrito. Quem é que sabe português aqui? Jesus está dizendo o quê? Ele está dando um conselho para nós. O que vocês acham de fazer isso? Eu acho que seria bom. Eu aconselho vocês a fazerem isso. Quem é que entende português aqui, consegue entender o que é que ele está falando? Nayane, isso aqui é uma sugestão, é um conselho, é o que é isso aqui? É uma ordem. Vão! Aonde? Pelo mundo inteiro. E façam o quê? Pregue o evangelho a todas as pessoas. Ei, pronto. Mexe na mesa não, por favor. Queridos, isso aqui é uma ordem que Deus está dando para todos nós. Ok? E nós temos que obedecer. Quantos acham que isso aqui é opcional? Acho que ninguém acha que isso é opcional. Isso aqui é tão falado. Se a gente olhar isso, a mesma coisa em Mateus 28, a partir do verso 18, depois que ele foi crucificado, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e é a última coisa que ele está falando, registrado na Bíblia, antes dele subir aos céus. Ele fala o quê? Mateus 28, a partir do 18. Ele fala o quê? Jesus diz... Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Gente, isso aqui é muito, muito intenso. Jesus está dizendo, a partir desse momento, de alguma forma, que a gente não vai fechar aqui, ele está dizendo, eu recebi agora toda a autoridade nos céus e na terra. Então imagine, Jesus nesse momento, ele já ressuscitado, já com o seu corpo glorificado, está dizendo, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, está tudo comigo. E considerando isso, ele nos dá uma ordem. Portanto, ou seja, considerando a autoridade de Jesus, vão, de novo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. De novo, isso aqui é uma sugestão? Não, é uma ordem. Quantos têm feito isso? Ninguém tem feito isso? Meu Deus do céu, eu sei que vocês têm feito. Pode levantar a mão, não é pecado não, eu sei, tem muitos aqui que têm testemunhado, não tem problema, pode levantar a mão. Queridos, é isso que nós devemos fazer, é uma ordem de Jesus que não pode ser ignorada. Vocês estão me entendendo, queridos? Tem alguém comigo aqui? Vocês estão com muito medo hoje, né? Estão com muito medo de participar. Não tenham medo, queridos. Aqui a gente está cheio do amor de Deus. Onde tem o amor de Deus, não tem medo. Pode ter só uma vergonha que você vai passar um pouquinho de falar uma bobagem, mas descontrai pelo menos. A gente está em família. Queridos, prestem atenção. Isso aqui é algo importante. A gente já vai avançar. O que eu quero dizer que é um problema nosso e que tem gerado transtornos enormes em igrejas ao redor do mundo todo, e tem gerado transtornos enormes em muitos de nós que estão aqui hoje. Muitos chegaram aqui cansados. Eu fiz tanta coisa para o reino, eu ganhei tantas pessoas, eu tenho falado de Jesus aonde eu vou, eu trabalho intensamente na igreja, há anos e anos eu faço isso, mas chega uma hora, você está cansado,
Alguém já se sentiu cansado assim? Além de mim? Alguém? Queridos, não foi uma vez só, mas eu trabalhando intensamente na igreja, eu falei, eu não quero mais, cansei. Não ia sair da igreja, tá? Não era para sair da igreja, ir para o mundo, não é isso. Mas eu fiquei cansado, falei, eu não quero mais trabalhar, deixa aqui o meu cargo, eu não quero mais. Estou cansado, está uma bagunça, eu estou exausto. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou abençoar as pessoas se eu estou me sentindo vazio? Como é que eu vou ganhar o mundo inteiro se está uma bagunça aí na minha vida? Alguém mais já se sentiu assim? Talvez todos, pode levantar a mão, não tem problema não. Queridos, isso aqui é geral, acontece em todos os lugares, acontece em todas as igrejas. E eu sei, por conhecer vocês aqui, que praticamente todos têm passado por isso, né? Isso está no seu passado. Vocês estão me entendendo? Nós temos essa experiência de chegar cansado e chegar uma hora, não aguento mais. Queridos, eu estou aí há 49 anos dentro da igreja, eu vejo isso se repetir o tempo todo, pessoas cansadas, exaustas. Poxa, mas Jesus não mandou, e vamos fazer, e aquela batalha intensa, uma batalha, uma guerra, só que vão ficando muitos mortos e feridos pelo caminho. Mas não deveria ser assim, se nós somos do exército de Deus, não existe derrota. Então pare para pensar, queridos, por que é que dentro das igrejas existem tantos derrotados? Pessoas sinceras, que serviram a Deus por tantos anos, intensamente, e chegam a ponto de largar tudo, falando, não quero mais. Quantos vocês conhecem que estão assim? Quantos amigos que vocês conhecem, que estavam intensos dentro da igreja, trabalharam tanto, chegou uma hora, não quero mais. E quando vai na igreja depois disso, é só para ficar quietinho, escondido, vai numa igreja que ninguém conhece, só para não ter que trabalhar mais. Vocês não acham que tem algo errado? Vocês não acham que tem algo errado, queridos? Mas Deus quer colocar ordem nas coisas, porque é fato, nós precisamos obedecer aos mandamentos, e isso aqui são mandamentos. Mas olha só, queridos, prestem atenção, Jesus nos deixa claramente na palavra, por onde nós devemos começar, e aí está o nosso erro. Prestem atenção, queridos, existem mandamentos na palavra inteira, não é verdade? Não matarás, não terá outros deuses, não terá outros deuses, obedeça seu pai, sua mãe, não minta, não roube, não são todos mandamentos? Mas e agora, por onde nós começamos? É aí que é o nosso problema. Olha só o que fala, em Marcos 12, verso 29, quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento da Bíblia. Pense, nós temos que obedecer, não temos? Mas e daí, por onde nós começamos? Jesus nos indica, olha o que ele fala quando ele é questionado sobre os mandamentos. Prestem atenção, queridos, essas palavras passam às vezes desapercebidas na nossa mente. Jesus respondeu, quem é que está respondendo? É o próprio Deus. E o que é que ele fala? O mandamento mais importante é esse. O mais importante. Qual é? Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o maior mandamento, não é isso que Jesus fala? Não é isso que Jesus fala? Esse é o maior mandamento da Bíblia. O problema é que nós começamos pelo lugar errado. E o que ele fala na sequência? O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. O que ele fala aqui? Não existe mandamento maior do que estes. Não existe nada na Bíblia mais importante para nós obedecermos do que isso aqui. Queridos, o problema é que quando nós vamos nas igrejas, a pressão é tão grande para a gente ganhar, cuidar e ganhar e discipular e cuidar. Vamos conquistar o mundo e vamos conquistar almas para Jesus. Isso é certo. Só que se for colocado na prioridade errada,
arrebenta com todo mundo, assim como nós temos visto por aí. Olha, isso aqui é tão claro. Aquele é o primeiro, e esse aqui é o segundo. Jesus, ele numerou, para deixar bem didático. Existe um primeiro e existe um segundo. Vocês acham que Jesus ia falar isso não fosse o primeiro ou o segundo? Por que a gente quer começar pelo segundo? Para quê? Para se arrebentar. Sabe, eu percebo isso, porque eu tenho tão intenso isso no meu coração, de amar Deus de todo o coração, e dedicar tempo para Ele, que em todos os lugares, onde eu começo a conversar com isso, imediatamente, qualquer que seja a pessoa, menos aqui, qualquer que seja a pessoa, mas a gente tem que ganhar também, o Evangelho é vertical e horizontal, você tem que ganhar, você tem que falar, mas você tem que ganhar as pessoas não conseguem se entregar para Jesus, já quer ser logo trabalhar, as pessoas invertem a ordem. Queridos, é claro que o Evangelho, a gente diz, é um relacionamento vertical com Deus e um relacionamento horizontal com as pessoas. Não tem nada de errado nisso. O problema é querer estabelecer numa ordem inversa ou até ao mesmo tempo. Qual é essa palavra aqui, ó? Segundo, não é o primeiro e não é ao mesmo tempo. Vocês entendem isso, queridos? Isso é o que tem derrubado pessoas nas igrejas ao redor do mundo, e que tem deixado tanta gente cansada, tanta gente que daqui a pouco não aguenta mais. Vamos ver isso em outro lugar, em Mateus, verso 22, capítulo 22, a partir do 36, de novo, vamos reforçar isso aqui. Jesus é perguntado: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ok? Olha aqui, Jesus respondeu, o maior, ok? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso não tem novidade, queridos. Eu sei que ninguém está se empolgando muito aqui, mas a gente vai avançar. Presta atenção. Esse é o maior. E aqui fala o quê? Ele fala o quê? Esse, de novo, aqui ele vai usando outras palavras para reforçar. Preste atenção. Jesus, o próprio Deus fala, esse é o primeiro, e esse é o maior. O problema, queridos, quem é que ama Deus de todo o coração? De todo o coração, não é um pedaço, não é a maior parte, é de todo o seu coração. Não existe outra coisa dentro do seu coração, não existe amor por mais nada dentro do seu coração, somente um amor por Jesus. Vocês estão entendendo? Quem é que você conhece que é assim? Tem pessoas que amam Jesus, tem pessoas que amam bastante Jesus, mas uma pessoa que só ama Jesus, é difícil, é coisa rara, dentro da igreja, raramente você encontra alguém assim. Não, na real, na verdade, a gente ama um monte de coisa, e aqui nesse lugar está cheio de pessoas que amam muito a Jesus. A gente está vendo pela expressão de amor. Tem aqui, está cheio de pessoas que amam muito, mas ele fala aqui, voltando, amar o Senhor, o seu Deus, com muito do seu coração. É isso que diz aqui, queridos? Diz o que aqui? Todo o seu coração, não sobrou mais nada para você amar mais nada nesse mundo. Tem que ter prioridade. Tudo que você vai fazer na sua vida vem de um coração completamente entregue para o Senhor, senão vai dar tudo errado. Qualquer pedacinho do seu coração que você reservar para amar alguma outra coisa, vai te derrubar. Qualquer pedacinho, pode ser pequeno, você ama muito a Jesus, mas tem uma parte que você não entregou ali, porque você ama muito, que é a sua profissão, que é a sua casa, a sua prosperidade, a sua família, a sua saúde, as finanças, é tanta coisa, queridos, que está no nosso coração, tudo isso está no nosso coração, mas não deveria estar. Isso não pode estar no seu coração, porque o seu coração tem um dono. Vocês estão me entendendo, queridos? O seu coração tem um dono, e não deveria ser você o dono, deveria ser Ele. Quando você entrega para Jesus o seu coração, é dele. Quantos aqui já entregaram o seu coração para Jesus? Muitos entregaram, a maior parte. Tem alguns, se não entregou ainda, vai ter oportunidade hoje ainda de entregar o seu coração para Jesus. Mas se você entregou para Ele, não é mais seu. Por que é que você está colocando coisa aí dentro?
Desocupa a área para Ele entrar, para o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Não é mais seu. Você é escravo de Jesus, você se entregou para Ele. Você tem um dono. Vocês estão entendendo, queridos? Mas tudo isso a gente já sabia. E ele fala aqui, esse é o primeiro e maior mandamento. E ele fala o quê? E o segundo é o quê? Presta atenção nessa palavra. Semelhante. Eita, mas não é semelhante, isso é outra coisa. Mas pense, Deus vai falar conosco. O segundo é semelhante a ele. Qual é o segundo? Todo mundo sabe. Qual é o segundo mandamento? Ama seu próximo como a si mesmo. Olha o que Jesus fala aqui agora. Primeiro, lá no outro texto ele falou, o mais importante, o segundo, depois ele fala, não existe um mandamento maior do que esses. Aqui nesse texto ele fala, o primeiro e maior mandamento. Agora ele fala o segundo, e o que ele diz? Preste atenção. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é que significa isso? Que destes dois mandamentos, amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo como a si mesmo, dependem toda a lei e os profetas. O que é que são a lei e os profetas? A lei e os profetas basicamente é a Bíblia que eles tinham naquela época. Eles não tinham o Novo Testamento ainda, ia ser escrito. Então é o Velho Testamento. Basicamente, o que é que Jesus está falando? Desses dois mandamentos depende toda a Bíblia. Presta atenção, queridos. Todos os mandamentos que existem na Bíblia, todos, é Jesus quem está falando, e Ele é a palavra, ok? Tudo que existe de mandamento na Bíblia está resumido nesses dois mandamentos. Se você acertar isso aqui, é impossível você errar. Completamente impossível. Vocês estão me entendendo, queridos? O que é que Deus tem nos falado, queridos? Preste atenção. Eu não estou dizendo que nós estamos fazendo a coisa errada aqui. Nós estamos fazendo a coisa certa. Desde que nós começamos aqui a nos reunirmos, a congregarmos como igreja, Deus tem nos dado essa palavra, o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, se entregar completamente, não é isso? Volta lá, para o primeiro texto que nós falamos hoje, João 14, 21, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e obedece, e nós temos obedecido, porque nós começamos pelo lugar certo. As palavras aqui que nós temos liberado ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, se entregue para Ele, clame mais, clame pelo Espírito Santo, seja cheio de Deus, sempre é dentro dessa direção. E olha o que é que tem acontecido, queridos, a promessa de Deus tem se cumprido nesse lugar. Queridos, vocês têm sentido o amor de Deus aqui entre nós? O seu relacionamento com Deus em casa tem ficado mais intenso? Você tem sentido mais o amor dele? Eu tenho ouvido esses testemunhos aqui entre nós, pessoas com o seu secreto muito mais intenso, vivendo coisas muito mais intensas de Deus. E sabe, queridos, olha a promessa dele, eu me revelarei a ele, quem obedecer. O Espírito Santo tem se revelado aqui nesse lugar. Cada vez mais quantidade de visões, sonhos espirituais, palavras proféticas, são tantas que a gente não consegue nem registrar. A presença de Deus, cada dia mais intensa aqui neste lugar. Não é isso que tem acontecido? Deus cumpre com a sua promessa. Por que é que Ele tem feito isso? Porque nós estamos obedecendo. E qual é a coisa mais importante que nós temos que obedecer? Amar a Deus de todo o coração. Queridos, não tô falando que nós estamos errados, nós estamos certos, e nós temos feito isso, e Deus, o que Ele tem nos falado, está na hora da gente subir de nível. Queridos, preste atenção, está na hora de começar um novo tempo na nossa história. Não estou dizendo que é a história dessa igreja, queridos, na nossa história. Porque Deus tem se agradado do que nós estamos fazendo, e Ele tem dito isso claramente,
que tem se agradado do que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos nos entregando, né? Nós temos cantado aquela música, eu vou me entregar, não é isso que nós temos cantado? Isso queima no nosso coração, querer se entregar cada dia mais. E o que é isso? Amar ao Senhor de todo o coração. E nós começamos pelo lugar certo, mas agora Deus está nos dizendo, está na hora de começar a avançar. Vocês estão preparados para dar o próximo passo, porque vocês estão fazendo da forma correta. Vocês estão me entendendo, queridos? Está na hora do que então, queridos? Quem acha? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está na hora de começar a fazer o quê? Começar a ganhar pessoas, começar a dar testemunho, ir por todo o mundo e pregar. Vocês estão entendendo? Pessoas serão transformadas. É você espalhar o Evangelho e começar a cuidar de vidas. Alguns falam assim, não, aqui não tem discipulado nessa igreja, eu vou para cá. Isso, se complicou, porque aqui tem discipulado sim. Quem disse que não tem? Tem discipulado, tem tudo isso aí. Porque é uma ordenança de Jesus. A única questão é que o formato está sendo estabelecido. O formato, como é que vai ser? Entende? Mas nós temos discipulado pessoas diariamente, cuidado de vidas diariamente. Você tem feito isso, queridos? Se você não tem feito isso, deveria, porque é uma ordem. Mas nós estamos estabelecendo prioridades. Não se sinta culpado, porque Deus, quando nós começamos aqui, é como se Deus apagou tudo, resetou tudo, e a gente está começando algo novo, com toda a bagagem que Ele tem colocado sobre nós. Ele está nos ensinando a fazer, a construir algo, a edificar a igreja dele da forma correta. Existe prioridade. Você não começa a colocar o telhado no chão, depois você sobe as paredes e põe o alicerce em cima. É assim que vocês constroem uma casa? Eu estou falando uma ilustração ridícula até, né? Mas é assim que tem feito em muitos lugares. Você tem uma ordem. A base, o alicerce da nossa vida é amar ao Senhor de todo o coração. E isso está começando a acontecer aqui agora. Nós temos buscado a Deus com essa intensidade. E agora está na hora da gente começar a fazer coisas novas. Jesus, olha só, prestem atenção, queridos. Se a gente olhar para esse texto, quantos acham que é fácil obedecer o segundo mandamento? Amar o seu próximo como a ti mesmo. É fácil? O que vocês acham? É difícil demais. É difícil demais. Mas mais difícil para nós ainda é amar Deus de todo o coração, se entregar completamente. Mas isso nós temos feito, nós temos avançado muito nisso. Então está na hora de começar a obedecer o segundo mandamento. Só que olha só, nós temos visto na Bíblia, claramente, Jesus quando Ele veio, Ele não veio para cancelar os mandamentos do Velho Testamento. Ele veio para cumprir e até incrementar os mandamentos. Se você olhar o mandamento de amar o seu próximo como a si mesmo, é um mandamento que está sendo citado do Velho Testamento, não é? E o que o Jesus fez com isso? Eu falei, vou dar uma incrementada nesse negócio. Eu considero que Jesus, Ele substituiu esse mandamento por outro, um pouquinho mais arrochado. Se vocês acham que era difícil amar o seu próximo como a si mesmo, olha o que é que Jesus fala, que eu entendo que isso vem no lugar desse. João 13, verso 34, olha o que Jesus fala, um novo mandamento eu dou para vocês. Oxi, agora complicou. Amem-se uns aos outros, não é o mesmo assunto? De amar o seu próximo, não é o mesmo assunto? Mas só que não é mais como você ama a si mesmo, querido. E daí isso é fácil demais, é difícil para nós, mas ainda é fácil demais. Amem-se uns aos outros, como eu amei, vocês devem amar-se. Agora o negócio complicou. Vocês estão vendo que é mais difícil? Esse aqui, Jesus deu uma arrochada, né? Como ele dizia, lá no Velho Testamento dizia que se o homem for pego em adultério, ele tem a consequência, ele cometeu o adultério, se ele for pego adulterando. Ele fala assim, no Novo Testamento, não, eu digo para vocês que se você olhar com desejo, já se complicou, não é? Tudo é mais difícil. A Jesus fala isso aqui também, esse negócio de amar o seu próximo como a si mesmo, vamos dar uma aumentadinha nesse negócio, está fácil demais. Vocês têm que se amar como Deus ama. E qual é o amor de Deus?
É incondicional, é infinito. Tem gente que nem se ama direito, não é verdade? A gente fala, não, você tem que aumentar o seu amor próprio, se amar mais, se cuidar e tal. Imagine uma pessoa dessa que não se ama, como é que ela vai cuidar dos outros desse jeito, relaxado? Não, queridos, você vai amar as pessoas como Jesus ama. Sabe qual é a questão, queridos? Preste atenção, olha só, vocês entendem que isso aqui é um mandamento? Ele está dando um mandamento, eu dou o mandamento para vocês, está claramente didático. Presta atenção, isso é impossível de ser feito se não for na ordem certa. Impossível. E é aí que cai um monte de gente. Porque você tem que amar, e tem que amar, e tem que cuidar, e tem que ganhar, mas você não consegue. Olha só, queridos, você vai amar como? Como é que você ama? Qual é a referência? É como Jesus ama, é como Deus ama. Esse amor você não tem, não é teu. Você só vai conseguir obedecer isso se Ele te der o amor dEle. O que fala lá? Voltar no primeiro texto no primeiro texto, João 14, 21. O que Ele fala? Se vocês obedecerem, quem tem os meus mandamentos se obedece. Se você começar a amar Deus de todo o seu coração, o que Ele vai fazer? Aquele que tem meus mandamentos, aquele que obedece, vai ser amado pelo meu Pai, e eu também vou amar. O que acontece? O próprio Deus e Jesus vão abastecer você com o amor dEle. Daí você vai distribuir. Não é seu. Impossível, completamente impossível você obedecer esse novo mandamento se você não estiver cheio do amor de Deus. Só que você só vai estar cheio do amor de Deus se Ele te encher. E Ele vai te encher quando você cumpre o primeiro e maior mandamento que existe. É quando você se entrega completamente para Ele. Lembra? Quando você abre o seu coração para Jesus. Quando você abre o seu coração para Deus. Quando você abre o seu coração para o Espírito Santo. Ele abre o coração dEle para você. Ele entra no seu coração e Ele te enche do amor sobrenatural dEle. Volta lá para o novo mandamento de João 13, 34. Vocês estão conseguindo entender a prioridade? Queridos, eu não quero que ninguém sofra mais aqui desnecessariamente. Você pode sofrer nas provações, apesar de que agora a gente aprendeu que é dando aleluia e glória a Deus. Não é isso? Rajada de glória. É isso aí, vamos lá. É dando aleluia e glória a Deus. Na aprovação o negócio é a rocha. Mas sofrer desnecessariamente porque porque você inverteu a ordem das coisas? Não, queridos. Não, um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu amei. Você precisa estar cheio do amor dEle. É somente assim que você vai conseguir. Tem mais, João 15, 12. Ele reforça isso aqui 3 vezes. Queridos, presta atenção. Esse momento aqui, onde a gente está falando, onde Jesus falou essas coisas, foi a última noite dele com os seus discípulos. Foi a última noite dele, antes dele ser entregue para ser preso e ser crucificado. São as últimas orientações que Jesus deu no seu ministério, antes de se entregar, para ser crucificado, para ser morto por nós. E essa é a principal delas. De novo, o meu mandamento é esse: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ele está insistindo, isso é importante. Nessa última conversa, várias vezes ele está insistindo. E mais, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem é que fez isso, queridos? Foi o próprio Jesus. Ele deu o exemplo, Ele mesmo. Nessa mesma conversa, olha só, Ele repete mais uma vez, de novo: esse é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. Existe uma prioridade que nós temos que seguir, queridos. O que é que eu estou querendo dizer? Nós, aqui nesse local, nessa igreja, nós, graças a Deus, Ele tem feito as coisas da forma correta. Ele tem nos orientado na forma correta, a sequência correta. Primeiro você amar Deus de todo o seu coração. E nós temos avançado nessa área. Tem ainda muito mais para avançar. Só que Deus tem falado para nós: agora sim vocês podem começar a ir para o segundo mandamento. Está na hora. Ele está mandando. Vocês estão entendendo, queridos? Está na hora de começar a mudar o mundo. Mas isso não vem da tua força, não vem da minha força,
vem de pessoas cheias do amor de Deus, pessoas que se entregaram completamente, e dentro do seu coração não existe mais nada seu para atrapalhar, só existe um amor gigantesco, infinito de Deus Pai, um amor gigantesco, infinito de Jesus, porque eles derramaram dentro do seu coração, porque você se entregou completamente. Essas pessoas são inabaláveis, porque você vai estar cheio de algo que nem é seu, é o próprio Deus que vai estar dentro de você. Você nunca vai cair, é inabalável. Essa promessa Ele deu para nós, só que a gente cai toda hora, a gente se cansa, a gente se frustra, chega disso, gente. Está na hora de fazer as coisas na sequência correta. Vocês estão me entendendo? Tem alguém me entendendo? Vamos avançar, queridos, vamos avançar. Olha só, se a gente olhar 1 João 5, verso 3, ele fala o quê? Porque nisso consiste o amor de Deus. O que é que consiste o amor de Deus? Em obedecer os seus mandamentos. Preste atenção o que ele fala aqui. Não é o mesmo assunto que João está falando? Olha o que ele fala no finalzinho. E os seus mandamentos não são pesados. Então por que é que a gente está tão cansado? Fala, ai, que peso. Quantas vezes eu já larguei tudo, queridos, e tiveram que ir atrás de mim e falar, volta, começa a trabalhar com a gente de novo, estamos precisando, não sei. Eu já fiz isso mais de uma vez, estava pesado demais, aconteceu alguma coisa. Se ele está falando que os mandamentos não são pesados, e a gente está vivendo um peso, e a gente está cansado e desistindo pelo caminho, não poderia acontecer isso, mas nós invertemos a sequência. E tem mais, 1 João 2, verso 3, o que é que ele fala? Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Presta atenção, quantos aqui conhecem Jesus? Alguém? Umas 2, 3 pessoas. Alguém conhece Jesus aqui? Mais pessoas estão conhecendo. Jesus se revela para eles agora. Mais pessoas conhecem Jesus aqui? Aí, mais pessoas estão conhecendo. A revelação está indo, hein? Então, nós sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Ok? Até aí tudo bem, mas olha como é pesado isso aqui, assim, é forte. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se você diz que você conhece a Deus, se você conhece a Jesus, o Espírito Santo, e eu tenho intimidade com Ele, mas você não ama a Deus de todo o seu coração, e você não consegue amar as pessoas com o amor de Jesus, a Bíblia fala que você está mentindo. Você ainda não conhece Ele, mas Ele vai se revelar para você hoje. Hoje vai ser uma virada de chave na sua vida, porque você vai começar a obedecer num nível mais intenso, vai começar a receber uma porção do amor de Deus de uma forma infinitamente maior do que qualquer coisa que você já experimentou, porque essa é a promessa dele. Vocês estão me entendendo, queridos? Eu vou dar um exemplo aqui, a gente está indo para a parte final, mas ainda tem um bom tanto aqui. Esse exemplo queridos, é um exemplo. Queridos, eu queria que vocês prestassem atenção nessa historinha da Bíblia. Queridos, isso aqui me pegou muito, tá? Olha só, em Marcos 5:1, fala que Jesus e os seus discípulos, em Marcos 5:1, olha só o que ele fala aqui. Jesus com seus discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ok? A gente conhece essa história. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Presta atenção, querido, eu queria que você, assim, eu não gosto de ler a Bíblia geralmente assim, sem expressão, né? Geralmente as pessoas, né, quando eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos, quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio aos sepulcros ao seu encontro. Não é assim que a gente lê, é assim que a gente vê. Queridos, isso aqui é emocionante demais. Presta atenção. E sabe o que é isso aqui? Esse começo da história é um filme de terror. Não, é um filme de terror, queridos, presta atenção. Alguém já viu um filme de terror que tem demônio? Na verdade, eles nem colocam como demônio, porque fica muito. Ele coloca aquela força do mal. Você vai entrar numa casa e tem uma força do mal naquela casa, não é? Já viram esses filmes? Tem de monte. Gente, eu nunca mais assisti, ok? Porque eu não quero dar dando ibope pro diabo. Mas tem de monte. Quantas vezes você termina todo assustado, a sua mão está suando, e não é tenso demais, e você tem aqueles demônios que estão atormentando uma família, ou que estão numa pessoa, e aquela pessoa é do mal. Gente, é uma presença satânica, e aquilo você vê nos filmes, dá medo, não dá medo? Aquele negócio sombrio,
Não é? O negócio é forte. Só que veja, você tem um demôniozinho, e daqui a pouco, ao decorrer do filme, aquelas forças do mal vão aumentando, e vem mais demônios, e o negócio fica forte demais, não é verdade? E todo mundo morrendo de medo. Gente, é assim, as forças do mal não é brincadeira. O que mostra ali não é nem um pouco perto do que são as forças de Satanás. Vocês conseguem me entender? Eu queria que a gente lesse essa história pensando nisso. Isso aqui não é brincadeira. Quando Jesus com seus discípulos chegaram, veio um homem com espírito imundo. Não é um cara sujo, não. É um homem com demônio. Mas não era qualquer coisa, não. Olha o que fala aqui nesse texto. Esse homem vivia onde? No cemitério. O negócio era forte mesmo. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Era muito forte, ninguém podia chegar perto dele. Num outro texto fala que ninguém podia passar por aquele caminho. Ninguém conseguia. Ele era algo muito forte. Não era só porque era alguém forte e mau, não. Ele tinha demônio tão forte dentro dele que as cidades morriam de medo daquele lugar por causa desse homem. É um filme de terror. Vocês conseguem ler dessa forma? Olha só, pois muitas vezes, olha como isso aqui era forte. Pois muitas vezes lhe haviam acorrentado as mãos e pés, mas ele fazia o quê? Arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos pés. Ninguém consegue fazer isso. Era impossível de prender esse homem. Nos filmes ainda eles acorrentam uma pessoa dessa, ainda consegue fazer alguma coisa, a pessoa fica lá tentando sair. Não, era impossível prender esse homem. Ele arrebentava as correntes. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Vocês estão vendo como é intenso? Vocês estão vendo como é intenso? Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esse homem atormentava uma região inteira. Ele era conhecido por isso. Tem alguém comigo aqui? Amém? Esse é não amém, né? Mas vamos lá, porque a história está meio feia por enquanto. Mas olha só o que acontece. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e fez o quê? Eita, olha só, queridos, presta atenção no que acontece. Esse homem correu, esse homem cheio de demônios, que ninguém conseguia, de forma alguma, conseguia amarrar ele. Esse homem, quando viu Jesus, correu para ele e fez o quê? Se prostrou. Olha o que ele fala aqui, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo, filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Meu Deus, quantos aqui estão com Jesus? E por que você tem medo do diabo? Por que você tem medo dos demônios, gente? Quem está com Jesus, olha, quando os demônios veio, e quando ele viu Jesus de longe, ele já correu, já implorou: não me atormenta, Jesus, pelo amor de Deus. É engraçado, mas vocês estão entendendo, queridos? Isso não é o nosso foco, mas eu queria deixar registrado aqui. Se você está com Jesus, se você está cheio do Espírito Santo de Jesus, ninguém pode com você. Você não precisa ter medo, mas não significa que você vai brincar com o inferno também, ok? Você tem que ter um temor. Mas se você está com Deus, se você está cheio do Espírito Santo de Jesus, você está com Ele. E é assim que o diabo olha para você. Vocês estão entendendo, queridos? Presta atenção. É assim que o diabo e os seus demônios olham para você. O que você veio me atormentar? Some daqui. Não, aqui não, eu estava quieto aqui. Entende? É assim que funciona, querido. O problema é que se você não está com Jesus, pela tua força, você já era. Mas olha só, presta atenção, vocês estão entendendo que é um filme de terror? Isso porque Jesus tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Olha só, o que é que... Olha, presta atenção nesse ponto aqui. Pensa no filme de terror. Lembra? Quando tem um demônio, aquele negócio assustador, e atormenta, ele mata as pessoas e tal, e você só de assistir o filme já fica morrendo de medo, não é assim? Agora Jesus fala o quê? Qual é o seu nome? Ele responde o quê? Legião. Por quê? Somos muitos. Meu Deus, esse cara aqui é a maior manifestação demoníaca que eu já vi. Talvez tenha outra, mas que eu já vi, que eu me lembro, é a maior manifestação demoníaca que eu já vi um registro.
não tinha um demônio com ele, que a gente vê que já faz um estrago desse num filme de terror. Aqui ele diz assim, não dá nem para dizer meu nome, porque nós somos muitos. A Bíblia fala, não é essa parte da história, a gente não vai entrar, mas que eles foram para uma manada de porcos, não é? Quantos porcos tinham lá? O que eu achei? Tu fala 2.000 porcos, ok? Então, a gente pensa que pelo menos 2.000 demônios estavam naquele cara, pelo menos. É muito forte. E esse homem acabou com a vida dele. Olha só, queridos, a gente sabe nessa história que esse homem foi curado. Jesus expulsou os demônios dele e ele foi restaurado, não foi? Dessa história de terror dele virou. Olha essa história, vamos ver um trechinho dela em Lucas 8, a partir de verso 34. Olha o que fala aqui. Olha o que acontece depois. Quando as pessoas viram aquilo, aquele homem era conhecido numa região, cidades conheciam aquele homem, ele era famoso. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Presta atenção, porque esse homem era muito famoso, era terror, era uma história de terror puro. Quando se aproximaram de Jesus, olha o que é que eles viram, prestem atenção. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, estava como? Assentado aonde? Lembra de alguém que estava aos pés de Jesus? Maria. É um sinônimo assim de adoração intensa. Presta atenção, queridos, esse homem foi curado. Não foi curado? Imagine há quantos anos ele estava acorrentado pelo inferno. Uma grande porção de demônios acabando com a vida dele. Escravo do inferno, o destino dele era a morte. Até que ele encontra quem? O ungido de Deus, aquele que a gente cantou agora. Aquele que fala assim, ninguém fez o que o Senhor fez por nós. Ele encontrou esse homem. Esse homem foi salvo. Sabe o que acontece? Geralmente, quando Jesus muda a vida da pessoa, obrigado Jesus, o Senhor é maravilhoso, agora eu vou poder cuidar da minha vida de novo, agora eu vou poder voltar para a minha família, agora o Senhor restaurou todas as coisas, eu vou ter minha profissão, o Senhor restaurou uma vida para mim, eu vou fazer todas as coisas que o diabo não permitiu. Não tem nada de errado nisso, querido, mas esse homem era mais intenso. A primeira coisa que ele foi fazer, você acha que ele foi voltar correndo para a família dele? Dizer, olha, eu estou curado. Não, olha só, isso aqui demorou, queridos, porque deu tempo disso acontecer, deu tempo dessas pessoas irem na cidade, contar o que tinha acontecido, juntar uma multidão de pessoas e ainda voltar naquele lugar. Foram muitas horas que se passaram aqui. Esse homem estava onde? Estava onde, queridos? Assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Lembra essas pessoas? Eles morriam de medo desse homem. Eles continuaram com medo. Queridos, olha só. Eles continuaram com medo. Os que tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo daquela região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Eles tinham medo de Jesus, porque eles olharam e viram alguém que o inferno implorou para que Jesus não atormentasse eles. Aquelas forças extremamente poderosas, eles suplicaram, Jesus, nos deixe em paz. Não tem como. E aquele homem foi curado. Vocês estão me entendendo, queridos? Vocês lembram sobre o que a gente está falando aqui? Sobre o primeiro mandamento, o segundo mandamento. Esse homem, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi o quê, queridos? Foi ficar aos pés de Jesus. Falou, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Vocês estão entendendo, queridos? Ele falou, eu não quero sair desse lugar. Só que deu ruim. Por quê? O povo todo da região expulsou Jesus daquele lugar. E agora, o que vai ser desse homem? Ele está aqui aos pés de Jesus. Falou, Jesus, eu vou agarrado com você. Olha o que fala aqui esse texto. Em Marcos 5,18. Olha aqui, queridos, eu quero que vocês enxerguem o primeiro mandamento aqui. Quando Jesus estava entrando no barco, porque mandaram ele embora, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Fala, Jesus, eu não tenho nada além de você.
deixa eu ficar com o Senhor, a minha vida é sua, eu sou seu escravo. O inferno me escravizava, mas agora eu te conheci, Jesus, e eu não quero sair do seu lado, eu quero passar o resto da vida aos teus pés. Vocês estão me entendendo, queridos? Isso aqui não é o primeiro mandamento? Ele estava pedindo, ok, Jesus, obrigado até agora eu vou voltar para minha família, agora eu vou falar para eles o que o Senhor fez por mim. Foi isso que ele falou? Não, Jesus, eu te suplico, eu te imploro, deixa eu ir com o Senhor, eu não quero outra coisa na minha vida. Vocês estão entendendo, queridos? Eu digo isso porque quando Jesus mudou mesmo a minha vida, eu comecei a clamar, eu não quero outra coisa. Isso aqui é o primeiro mandamento. Olha só o que diz nesse texto em Lucas 8:38, presta atenção, a mesma história, Lucas 8:38, ele está falando a mesma coisa, que o homem suplicava para que deixasse com ele, mas Jesus mandou ele embora. Vocês estão entendendo isso? Jesus mandou ele embora. Eu não consegui entender uma coisa dessa. Eu pensei assim, não, alguém que se entrega tão profundamente para Jesus, e Jesus fala, você não vai comigo, os outros vão, você não. Queridos, isso aqui eu posso dizer que é a história da minha vida, quando Jesus me mudou. Alguns anos atrás, Ele me sarou completamente, falei, agora eu quero ficar na sala de oração o resto da minha vida. Sabe o que Jesus falou? Não deixo. Começa uma igreja. Vocês estão entendendo, queridos? Prioridade, a ordem certa. Jesus encontrou alguém que eu entendo que antes dos seus discípulos amava Ele de todo o coração. Vocês estão entendendo, queridos? Presta atenção, isso aqui é um exemplo do que a gente estava falando. Esse homem não queria saber de outra coisa, a única coisa que tinha o seu coração era um desejo intenso de ficar com Jesus para o resto da sua vida. Eu não quero mais nada na minha vida. Talvez nenhum de nós chegou nesse ponto, porque a gente quer tantas coisas. Esse homem não queria mais nada. Eu te suplico, Jesus, eu imploro, deixa eu morar na igreja, se for o caso, eu quero ficar aqui, ó, dia e noite, na sua presença. Mas Jesus, isso aqui parece uma maldade, mandou embora. Sabe o que acontece? Jesus falou assim, eu encontrei alguém que está pronto. Esse homem acabou de se converter, mas ele está pronto, antes do que os outros. Vocês estão entendendo? Para fazer o segundo mandamento. Olha o que acontece, vamos voltar lá para Marcos 5,19. Preste atenção, esse homem queria ficar adorando, ele queria ficar lá amando a Jesus de todo o coração, mas Jesus não permitiu, e disse o quê? Vá para sua casa, para sua família, anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Presta atenção, queridos, olha o que aconteceu. Preste atenção, Jesus, naquela mesma região, ele fazia os milagres, e ele geralmente falava o seguinte, ó, não conta para ninguém, não espalhe a notícia. Vocês já viram isso na Bíblia? Naquela mesma região, naquele período, ele falava assim, eu ordeno que você não conte para ninguém. Não é? A pessoa não tinha autorização de Jesus para pregar. Falou, pega o teu milagre, adora a Deus, se entrega para Ele, mas não fala para ninguém. Esse homem foi o contrário. Jesus deu autoridade para ele, falou, vá para a sua casa, anuncie o que o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Esse homem recebeu a autoridade de Jesus, recebeu o poder de Jesus, para fazer uma tarefa que os outros ainda não tinham autorização, não tinham autoridade. Por quê? Porque ele amava ao Senhor de todo o coração. Vocês estão entendendo? Ele estava aos pés de Jesus e queria ficar aos pés de Jesus pelo resto da sua vida. Vocês estão entendendo, queridos? A prioridade. E o que acontece quando alguém obedece ao Senhor na ordem, já vai, na ordem certa? É o horário, gente, mas é que isso aqui é tão emocionante, desculpa. Queridos, olha só o que esse homem fez. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Ele foi para esse lugar chamado Decápolis,
Sabe o que é Decápolis? Decápolis, fala de algum número, quando você fala em Deca? 10 polis, cidades. Decápolis não é um lugar, Decápolis é uma região que envolvia 10 cidades. Esse homem ganhou 10 cidades para Jesus, que acabou de se converter, que fez da forma correta, e todos foram impactados pela mensagem dele. Vocês estão entendendo, queridos? Porque ele recebeu autoridade. Uma pessoa incansável, ele não faz porque alguém mandou, não, ele faz por Jesus, porque a vida dele não é mais dele, é de Jesus. Não tem nenhum pastor mandando trabalhar aqui, não tem um discipulador dizendo faça isso, faça aquilo, porque eu estou mandando, não. Existe um amor gigantesco por Jesus, e uma vontade de entregar de volta, sabe? Jesus pediu isso para ele. Essa era uma região muito importante, que eles prestem atenção, Decápolis, era uma região, Jesus, ele estava pregando essencialmente no meio dos judeus, não era? Essa era uma região onde provavelmente existiam muitos não judeus, porque era uma região que ela veio mais da cultura grega, era uma região onde os soldados romanos, centuriões e tal, eles se aposentavam e iam morar naquela região. Estava cheio de pessoas poderosas dos romanos naquela região, aqueles que trabalhavam para o Império Romano, eles se aposentavam e iam morar lá. E como é que a gente sabe que também que tinha muitos não judeus? Os judeus não comiam porco, e tinha uma manada gigantesca, uma criação gigantesca de porcos naquele lugar. Significa que tinha muita demanda para carne de porco. Aquele homem, Jesus foi focar nos judeus, e aquele homem foi focar nas nações. Vocês estão entendendo, queridos? O poder, a autoridade que ele recebeu. Mas olha só, existem algumas coisas, presta atenção. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso queimou no meu coração, queridos. Possíveis frutos, porque a gente nunca mais ouviu falar desse homem, não é verdade? Mas existem aqui algumas pistas, possíveis frutos do ministério desse homem. Olha só, em Marcos 7:31, olha o que fala aqui. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e Sidom, e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e até a região de Decápolis. Não era esse texto que eu queria, desculpa, Marcos 4:25. Marcos 4:25. Grandes multidões o seguiam Jesus, vindo de onde? Da Galileia, de onde? Oxe, mas Jesus quase que nem passou lá. Como é que as pessoas ficaram sabendo? É uma pista, ok? Não estou afirmando, mas Jesus praticamente não tinha entrado naquele lugar. Grandes multidões vinham de onde? Decápolis. Meu Deus, olha só esse homem restaurado. Meu Deus do céu. Voltando lá para Marcos 7:31, aqui diz, tudo bem, Jesus voltou para a região de Decápolis. Sabe o que aconteceu aqui? Capítulo 8, verso 1, já na sequência, virando o capítulo. Naqueles dias, ele estava em Decápolis. Naqueles dias outra vez reuniu-se o quê? Uma grande multidão. Aonde? Em Decápolis. Quem é que chamou essas pessoas, queridos? Pode ser que tenha sido esse homem, porque não tem outros registros de Jesus, muitos registros de Jesus entrando ali. Mas aqui, o que aconteceu? Se reuniu uma grande multidão em Decápolis. Olha só, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhe: eu tenho compaixão dessa multidão, que vamos entender que aquele ex-demoniado trouxe. Eu tenho compaixão deles. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Gente, olha que igreja intensa. 3 dias eles estão seguindo Jesus, uma grande multidão, e não tinham nada para comer. Olha que pessoal intenso. Se a gente chamar aqui para vir aqui, vão ficar o dia inteiro orando. Alguns ficam agora estou cansado, estou com fome, eu vou comer, e não volta mais. Era uma multidão há 3 dias que não desgrudava de Jesus. Quem será que ensinou essas coisas para eles? Pode ser que seja esse homem. Mas vamos lá. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão desfalecer pelo caminho. Jesus teve compaixão daquela multidão. Vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Era uma região de 10 cidades. Seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7.
É isso mesmo, a gente está falando da segunda multiplicação dos pães e peixes. É a segunda. E talvez, eu estou supondo aqui, quem sabe foi o responsável por isso? Aquele ex-endemoniado que está arrebanhando multidões. Um homem incansável, porque a força não vem dele. Não tem mais nada dele para atrapalhar. Foi tudo retirado. A única coisa que ele tem é um desejo gigantesco de ficar aos pés de Jesus. Mas Jesus falou: não, eu tenho outra missão para você. Olha aí, queridos. E ordenou a multidão que se assentasse. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que servisse a multidão, e o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que distribuíssem. O povo comeu até se faltar, e juntaram 7 cestos cheios com os pedaços que sobraram. Olha aqui, cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ok? Olha o tamanho da igreja. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E daí Jesus se despediu e seguiu o seu ministério. Vocês estão entendendo, queridos? Eu não estou dizendo que é, mas se encaixa muito bem. A igreja que Jesus usou, esse ex-endemoniado, a grande diferença é o que? Ele obedeceu uma ordem de prioridade. Existe o primeiro mandamento. Vocês viram ali o primeiro mandamento, as evidências do primeiro mandamento. Vocês não viram na história dele? Então, como ele obedeceu o primeiro, ele amava o Senhor de todo o seu coração. Ele não queria saber de nada. Ele não pediu para ser enviado. Falou: Jesus, eu quero ser um pastor e ter uma igreja grande e um grande ministério. Nada disso. Falou: Jesus, eu quero ficar aos seus pés pro resto da minha vida. Esse é o maior tesouro. O Senhor é o maior tesouro que eu posso ter. Deixa eu ficar aqui, Jesus. A Bíblia fala que ele suplicou, ele implorou a Jesus. E Jesus falou: finalmente encontrei alguém que está pronto. Ele enviou esse homem antes de enviar os seus discípulos. Vocês estão me entendendo, queridos? Presta atenção, queridos. Mateus 5,19. Já estamos indo para a parte final, tem um pouquinho mais de paciência. Mateus 5,19 fala o quê? Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores. A gente está falando o quê? Dos 2 maiores de toda a Bíblia, ok? Não é isso que ele falou? Esse é o primeiro e esse é o segundo. Não existe mandamento maior do que esses. A Bíblia inteira está resumida nesses 2 mandamentos. Ele fala: a todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo. Mas assim, gente, para que isso tudo? Ensinar os outros a fazer isso mesmo, será chamado menor no reino dos céus por toda a eternidade. Você vai ser pequenininho no reino dos céus. Hierarquia, todas as formas, recompensa, tudo que ele tiver, você vai ser o menor no reino dos céus por bilhões e bilhões e bilhões de anos. Se mesmo que seja um dos mandamentos pequenininhos, ok? Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Hoje Deus te chama para ser grande por toda a eternidade. E é tão simples, querido. É tão simples. É só você amar Ele de todo o coração. E a partir desse ponto, Ele vai te dar todo o amor dEle para você. E daí você espalha o amor dEle, não o seu. Vocês estão me entendendo, queridos? Vamos lá, quase acabando. Em João 15, preste atenção, queridos. Queria que a gente ficasse de pé. Como dizem, né? Para parecer que está acabando. Mas está acabando mesmo. Está acabando mesmo, estamos no finalzinho. A gente já vai ter a oportunidade de se entregar. Preste atenção. Em João 15, verso 9, preste atenção nesse conceito. Jesus fala o seguinte: como o Pai me amou, eu os amei. Presta atenção. Olha quantos acham que Deus Pai ama Jesus? Com qual intensidade que Deus Pai ama o seu Filho amado Jesus? É muito, é ou não é? É muita intensidade de amor que Deus Pai ama o seu Filho unigênito, Jesus. E Ele fala o quê? Da mesma forma, com a mesma quantidade de amor, eu amo vocês. Vocês estão entendendo, queridos? Deus Pai ama Deus Filho, e Deus ama cada um de nós com a mesma intensidade que Ele se ama. Vocês estão entendendo, queridos? E o que
Jesus faz um convite para nós. Presta atenção aqui agora. Olha o convite que Jesus fala. Nem é um convite, é uma ordem. Ele fala o quê? Permaneçam no meu amor. Significa que a gente pode estar nesse momento no amor de Deus e sai daqui e já está vazio. É assim geralmente que acontece conosco. Tem hora que a gente está cheio do amor de Deus e tem hora que a gente nem sabe mais o que é isso. Não é assim a nossa vida? Sobe e desce. Jesus fala assim: não, eu dou uma ordem para vocês, permaneçam no meu amor. Mas como que eu vou conseguir? Se eu saio daqui, daqui a pouco o negócio parece que já esfriou completamente. Ele explica, pergunta para ele responde na Bíblia: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Presta atenção, Jesus está falando, o próprio Deus: se você obedecer os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. O meu amor vai te acompanhar dentro de você. Você vai ser cheio dia e noite. Nunca mais você vai ser vazio. Tem alguém que é isso aqui? E o que é que precisa, querido? Obedecer os mandamentos. E quais são os dois maiores? A gente está vindo no primeiro e nós estamos fazendo certo, mas Jesus está dizendo: está na hora de avançar. E um novo tempo se inicia aqui na história dessa igreja. Um novo tempo, porque o Senhor tem colocado os alicerces da forma correta, conforme Ele deseja. Está na hora da gente avançar, obedecendo os mandamentos, permanecendo no amor, assim como Ele tem permanecido assim como Jesus tem obedecido os mandamentos do Senhor, do Pai, e permanece no amor. Presta atenção, da mesma forma que Jesus permanece no amor de Deus, Ele tem isso para nós também. Querem mais? Quantos querem permanecer no amor de Deus? Já sabe como? Quantos acham que isso é uma recompensa maravilhosa? Alguém gostaria? Sabe o que é bom, queridos? Tem mais. Olha só o que ele fala na mesma sequência aqui, ó. Eu tenho dito essas palavras do que? De permanecer no amor, de obedecer os mandamentos. Eu tenho dito tudo isso, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. Tem alguém comigo? Obedecer aos mandamentos, permanecer no amor de Deus, vai nos dar uma alegria infinita de Deus. E qual é a promessa? E a alegria de vocês seja completa. O mundo não conhece essa alegria. Ele quer dar para você, mas precisa obedecer aos mandamentos. Tem alguém que queria isso? Mais um texto só mais um texto, só mais um versículo, para a gente guardar isso na nossa mente. No mesma conversa, porque a gente está falando de João 15, quando Jesus está falando sobre tudo isso. O último texto, verso 14. Olha o que ele fala. Presta atenção, queridos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Você não vai ser mais só igreja, servo, exército de Deus. Jesus te chama para ser amigo. E qual é a chave? Obedecer. Está na hora dessa igreja avançar em obediência. E através do amor de Deus que a gente já tem sentido em nossos corações, está na hora de começar a espalhar isso pelo mundo, queridos. Porque Deus está falando, está na hora. Quantos querem, queridos, obedecer a Deus? Isso vai mudar a tua história, queridos. Mas não é mais pela força do seu braço, igual você já fez um dia. Agora é pela força do poder de Deus. Você vai estar cheio de um amor que não é seu para você entregar. Você só pode amar as pessoas como Jesus ama se você estiver cheio do amor de Jesus. Não é mais o seu, para você amar o seu próximo como a si mesmo. Ele vai te encher do seu amor. Vamos orar essa música, se entregando a Jesus. Quantos desejam aqui assumir esse compromisso de avançar, obedecendo esse mandamento? Assuma esse compromisso com o Senhor. Se você quiser, vem à frente, se prostre e fala: Jesus, eu te amo e eu vou cumprir esses mandamentos.